verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35. Amém? Diz aqui a palavra de Deus: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e a outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o preço, o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu tenho bebido, ou receber o batismo com que eu tenho batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Que Deus abençoe esta palavra nessa noite. E eu gostaria de estar meditando com você nessa noite sobre esse tema, o perigo das influências. O perigo das influências. Baixe sua fronte, vamos orar nesse momento. Paizinho querido, nesta noite nós estamos aqui diante desta tua palavra, Jesus. Vem nos abençoar mais uma vez nesta casa de oração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando a todos nós neste lugar, que possamos receber dos céus tudo aquilo que temos buscado na tua presença, meu Pai, que possamos, ó Deus, sermos tocados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus, e sermos alimentados pela tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, nesta noite, Pai, e sacia a nossa sede, e sustenta, Senhor, os corações aqui que estão necessitados nessa noite. Que seja o teu operar, o teu realizar sobre as nossas vidas. Nos abençoa através da tua santa palavra, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, todos estes acontecimentos que estão acontecendo no mundo, nós podemos ver que tudo isso acaba, de alguma forma, influenciando a vida das pessoas. Você vê os atentados, você vê a corrupção, você vê
a ação do inimigo operando. Tudo isso acaba de alguma forma fazendo que os cristãos acabem sofrendo, acabem pagando um alto preço, porque nós estamos aqui vivendo nesse mundo para influenciar. A nossa vida, ela tem que ser um modelo, ela tem que ser algo que vai mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor a presença de Jesus Cristo. Mas o operar do inimigo tem feito com que muitos corações e muitas vidas recuem, com que muitas vidas se fechem, que muitas vidas ficam engessadas diante das provas, diante das lutas. Nem todos estão preparados para viver nesse tempo. Já no tempo de Jesus, houve 2 discípulos que chegaram diante de Jesus e começaram a pedir a Ele: Jesus, nós queremos uma coisa de Ti. E Jesus responde: fala. Nós queremos que o Senhor nos permita nos assentarmos um à direita e um à esquerda. 2 discípulos que de alguma forma sentiram o desejo de se aproximar de Jesus, para pedirem alguma coisa muito especial na vida deles, o ficar pertinho de Jesus. Eu creio, irmãos, que nós temos alguns perigos na nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter sempre em mente, precisamos sempre trazer ao nosso coração do perigo de algumas realidades por aquilo que a gente tem passado no mundo, pelas influências do mundo, que elas muitas vezes vão influenciar as nossas decisões. Esses 2 discípulos, eles começaram a ver o privilégio que era de quando chegasse na glória e assentasse ao lado de Cristo. O primeiro perigo que eu vejo aqui na nossa caminhada cristã é você enxergar as vitórias e não ver as lutas, enxergar a glória e não ver o caminho que se percorre para se achegar até Ele, é enxergar o momento da bênção e não ver tudo aquilo que a gente passa, todas as lutas que estão ao nosso redor, de não enxergar que há um preço a ser pago pela vida de todos nós, para alcançarmos as nossas bênçãos. Os discípulos olharam e começaram a ver a glória, mas não começaram a ver o preço que se devia pagar por esse lugar. Há um grande perigo para nós, porque os nossos olhos é as janelas da alma. Os nossos olhos muitas vezes enxergam muitas coisas que estão ao nosso redor, e nós precisamos ter muito cuidado, precisamos olhar atentamente para a palavra de Deus, precisamos estar fixados na presença de Cristo, porque muitas vezes nós somos desviados do alvo, nós saímos da presença do que Cristo quer de mim e de você. Olha comigo nessa noite, Jesus começa a olhar para aqueles 2 discípulos, e começa a fazer uma pergunta: permite-nos
que na tua glória assentemos uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podereis beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Jesus faz uma pergunta: vocês estão preparados para beber o cálice que eu tenho bebido? Vocês estão preparados para ter o batismo na qual eu estou sendo batizado? Jesus faz uma pergunta muito importante para aqueles dois discípulos, porque na cabeça deles não tinha problema nenhum, não tinha nenhuma dificuldade em assentar-se à direita e à esquerda, mas Jesus começa a colocar algumas conclusões que eu e você precisamos examinar à medida da palavra de Deus. Precisamos começar a ver que muitas vezes nós queremos realidades na nossa vida, nós queremos portas abertas na nossa vida, nós queremos que as coisas muitas vezes aconteçam do nosso jeito, e Jesus começa a dizer que existe um preço que eu e você, nós precisamos pagar nesta vida cristã. Há um preço. Você olha para um casamento abençoado e você diz: puxa, eu gostaria de ter um casamento igual aquele. Mas você não sabe o preço que aquele casal está pagando por aquele casamento, o preço do perdão, o preço do amor, o preço de estar ali um ao outro se ajudando, o preço de estar orando para que aquele casamento fique em pé. Muitas vezes a gente olha o exterior e a gente não vê verdadeiramente o que se passa no meio, o que acontece na casa daquele que é bem-sucedido. Você olha para um empresário e você enxerga aquele empresário bem-sucedido e você diz: puxa vida, eu gostaria de ser que nem ele, eu gostaria de ter o mesmo trabalho que ele, eu gostaria de ter o mesmo salário que ele. Mas você sabe, você já se perguntou para perguntar o preço que ele pagou para chegar até onde ele chegou? Você já se perguntou para saber o que ele fez para chegar até ali? Muitas vezes a gente não para pensar aquilo que acontece para que essas pessoas sejam usadas. Você olha para um pregador usado pela palavra de Deus, um pregador que é usado com autoridade, um pregador que é usado na cura de milagres, e você vê: puxa vida, como eu também gostaria de pregar que nem ele. Mas muitas vezes a gente não para pensar que por trás daquele homem sendo usado, aquele homem paga um preço de às vezes estar de 7 a 8 horas por dia na presença do Senhor, orando, buscando a face de Deus. Há um preço. É sobre isso que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Olha, vocês querem alguma coisa que há um preço a ser pago, há uma caminhada cristã que a gente precisa ter no olhar e saber que há gente que o Pai separou para este momento especial na vida daquelas pessoas. Um dia o rapaz foi à minha casa e olhou para a minha casa, falou assim: casa boa, bonita, grande, né?
Eu falei, legal, bacana. Como é que você conseguiu fazer isso, né? Eu já senti aquele espírito de inveja já, sabe? Já querendo. Eu falei para ele assim, quando eu vim para cá, morar nesse lugar, então eu falei para ele, quando eu vim morar aqui, o meu vizinho mais próximo estava aproximadamente 150 metros da minha casa. Eu vim morar no meio do mato. Eu não tinha muro. Eu não tinha água. Era água do poço. Tive que fazer um poço. Eu não tinha luz na rua. Era escuro. A rua da minha casa não era asfaltada. E ele olhava assim e dizia, puxa, como é que você conseguiu? Mas ele não sabe o preço que eu paguei. Quantas vezes na chuva ali meu carro escorregava. O que Jesus está querendo nos mostrar nessa noite, irmãos, é o grande perigo de a gente enxergar as vitórias e não ver as lutas. O apóstolo Paulo, quando falou aos filipenses, ele disse, irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, a salvação é um processo que um dia começou, e que você vai trilhar uma caminhada, e nessa caminhada muitas vezes vão acontecer problemas. Nessa caminhada você vai ter que vencer dificuldades, nessa caminhada você vai ter que superar obstáculos. Esse preço que nós estamos pagando hoje, está preparado para mim e para você, uma coroa, diz o Senhor. Há uma coroa incorruptível, preparada por Deus para mim e para você, para aquele que vencer a sua batalha cristã. A palavra do Senhor nos diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, tem reservado uma coroa para todos nós, aleluia, ao que vencer. A caminhada não é fácil, a caminhada tem espinhos, mas Jesus estava querendo mostrar para Tiago e para João, que aquele não era o momento para eles, mas que eles precisavam continuar. E diz a palavra de Deus, que eles respondem, Senhor, nós podemos, verso 39, nós podemos. Jesus disse, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto porém a sentar-se à minha direita, ou minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado, para aquele que está preparado. A resposta deles foi uma resposta lógica, nós podemos beber, podemos ser batizados. Eles não sabiam o que estavam falando. Você se lembra quando você tem o seu filho, e quando você vê o seu filho, quando ele pega um brinquedo, a primeira coisa que ele faz é meu, fui eu que cheguei primeiro,
Eu posso, é meu. Quando você chega para sua filha, você diz: filha, olha, o pai vai te dar um celular se você passar de ano, aquele celular de última geração. A primeira resposta da filha vai ser: pai, eu vou ser a primeira da classe, eu vou ser a melhor, eu posso, eu vou conseguir, eu vou ter. Mas muitas vezes, eu e você falamos assim, mas nós não sabemos o que a gente tem para fazer. Quando se trata do que eu quero, eu prometo tudo. Eu gosto de fazer casamentos. Pastor Elmi também gosta, né, pastor? Fazer casamento é uma delícia, é muito bom. Mas quando você faz os votos, você pergunta: você promete amar o seu esposo, amar a sua esposa? Sim, pastor. Você promete estar presente em todos os dias difíceis? Oh, sim. Você promete na alegria ou na tristeza, na saúde, na enfermidade? Sim, sim. Mas muitas vezes nós falamos um sim, sem saber o preço da vida cristã, sem saber dos propósitos que vêm pela frente, sem saber das dificuldades que elas vão estar presentes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Prometemos, como ex João e Tiago falaram também para Jesus: Jesus, nós vamos beber esse teu cálice, nós podemos fazer todas estas coisas, mas eles não sabiam exatamente o que eles estavam pedindo. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. A igreja precisa de um mover do Espírito Santo no corpo do Senhor. A igreja precisa de mudanças, porque o pecado está invadindo a igreja, as coisas erradas estão invadindo o coração do povo, e o povo não está vendo mais as vitórias, não está vendo mais as lutas, porque não entende que a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida na presença do Pai, sem pagar o preço, e muitas vezes o preço é doloroso, o preço vai trazer choro, o preço vai trazer tristeza, mas a palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã na sua vida. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar pelo caminho, mas Ele vai preparar uma válvula de escape, Ele vai preparar a solução para você, porque aquele que está fazendo a parte, aquele que está procurando fazer a obra do Senhor, o Senhor vai com ele nessa caminhada, o Senhor vai estreitando os caminhos, muitas vezes vamos chorando, vamos lamentando, mas lá na frente você vai ver a bênção que o Senhor preparou para mim e para você. Aleluia! O Senhor não esquece. O Senhor não nos deixa. Mas essa palavra de Jesus é para nós, geração de hoje, geração que quer tudo pronto, mas não quer pagar o preço para alcançar aquilo que tem preparado para você. Jesus, quando Ele nos chama, Ele fala assim: se alguém quiser, Ele não obriga ninguém. Jesus é assim, Ele é amoroso. Se você quiser, não é obrigado. Se você quiser, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser. É uma opção. Mas saiba que nessa opção há uma cruz. Há uma cruz que nós temos que carregar. Essa cruz muitas vezes representa as injustiças que passamos, representa as dores que estão dentro da nossa casa, o desemprego, uma enfermidade, uma morte de um ente querido. Ela está presente, mas eu tenho que saber que essa cruz, ela é minha, ela é sua. Mas Jesus não nos deixa que ela fique pesada. Tantas pessoas que eu vejo, irmãos, que diz: pastor, eu não estou aguentando mais, pastor, eu já estou no meu limite. Eu quero dizer para você que há um doce espírito na nossa vida, há um Senhor que nos sustenta, para que essa cruz ela não fique tão pesada para mim e para você. Você, marido, pode ser um agente de cura na vida da tua esposa. Você, mulher de Deus, você pode ser um agente de cura na vida do seu marido. Quando nós temos as palavras certas, nós deixamos o Espírito Santo usar a minha vida, usar o meu coração, você pode ter a certeza que Deus vai operar na sua casa. É você saber que Jesus está pronto a te receber. Vá a Jesus essa noite. Vá a Jesus essa noite. E não se deixe levar pelos problemas da vida, as influências desse mundo, as situações que estão querendo nos arrebanhar, estão querendo nos tirar da presença do Senhor. Jesus sabia desse preço. Jesus sabia todas as coisas. Agora, irmãos, o terceiro grande perigo que eu vejo nessa palavra é você olhar para o eu sem os outros, olhar para si sem olhar para as pessoas, porque esses dois homens aqui simplesmente só pensaram neles. E o mundo que a gente vive hoje está assim. As pessoas estão pensando em si, mas na época de Jesus já estava assim. Jesus, deixa eu ficar à tua esquerda e à tua direita. E os outros? Quando os outros souberam da pergunta dos discípulos para Jesus, eles ficaram alarmados, bravos, não é? Eu fui esses dias, estava ali perto de um lugar que tinha aquela vaga de deficientes, e eu parei ali muito perto, mas eu tinha saído, fechado o carro, e de repente alguém parou na vaga do deficiente, que era uma pessoa normal, e uma outra pessoa chegava e disse: ó, rapaz, você não pode parar aí não. Quem disse que eu não posso parar aqui? Disse o outro. Não, mas aí é vaga de deficientes, é para pessoas especiais. E daí? O problema é meu. Não, mas você tem que perceber que às vezes pode chegar alguém que está precisando ali. Não importa. Eu vou ficar aqui 10 minutos e vou sair. Ou seja, esse é o mundo que a gente está vivendo, irmãos. As pessoas estão ficando neuróticas. As pessoas estão ficando psicóticas, terríveis, porque estas influências, ela tem entrado no coração dos homens e das mulheres de Deus. A igreja do Senhor está mudando. A igreja do Senhor, ela está procurando só a satisfação do eu. E o Evangelho, ele é totalmente o contrário. O Evangelho é serviço. O Evangelho é amar o nosso irmão. Jesus deixou 2 mandamentos, e quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao
próximo como a ti mesmo. Há uma direção diferente para nós, e se nós não atentarmos para isso, nós podemos pagar um alto preço. Esse lado, muitas vezes, de olhar para si. Imagina você vai a um aeroporto, e de repente aparece aquela figura importante. Vamos colocar uma figura importante aqui, Neymar. Parece o Neymar lá, pronto. É esse que eu precisava. Ô Neymar, posso tirar uma foto com você aqui? Tira, ainda põe o bracinho assim, né? E começa, vai lá na rede social. Eu e meu amigo. 300 mil curtidas. Olha, esse aqui é o meu amigo Neymar. Mal sabe ele que encontrou ali, de repente. Mas por quê? Porque isso faz da pessoa ser muito especial. Isso faz da pessoa querer ter um poder maior. Olha lá, ele tem um amigo, é o Neymar. Pessoa de mundos diferentes, não é? Pessoa de lugares diferentes, mas a presença dela, não é? Traz um status diferente. A gente olha para a palavra e a gente se preocupa. Uma certa vez o Pelé, conhece o Pelé, né? Um grande homem de futebol. Ele chamou o seu motorista e disse: eu preciso ir num lugar, estou muito atrasado, eu preciso muito que você vá comigo num determinado lugar. Tá bom, patrão. E ele começou, mas ele foi tão devagar, o Pelé foi se irritando: mas eu estou atrasado, estou com pressa, você não pode. Eu estou fazendo o que eu posso, patrão. O Pelé simplesmente chega e fala para o motorista: sai daí, vamos mudar de lugar, você vai vir aqui para trás, eu vou aqui dirigir o carro, vou mostrar para você como é que funciona. Então tá bom. Aí disse que o Pelé começou a dirigir o carro, de repente tinha uma polícia lá na frente, viu que ele estava em alta velocidade, e parou o Pelé. Aí o Pelé abaixou o vidro, e o guarda olhou para ele, sem saber o que falar, ligou para o comandante, e disse: comandante, eu não sei o que eu vou fazer aqui, porque tem uma figura muito importante aqui que estava em alta velocidade, o que eu faço? Ele falou: é o prefeito? Não. É o governador? Não. É o presidente? Não. Mas quem é então? Eu não sei, mas só sei que o Pelé é o motorista dele. Pelé é o motorista dele. Imaginou? As pessoas são assim. As pessoas são influenciadas, irmãos. São influenciadas por aquilo que pode dar status. O mundo de hoje, a gente vê essas realidades na nossa vida. E Jesus, ele começa a dizer aqui, olha, no verso 42, chamando para si, diz: sabeis que os que são considerados governadores do povos, têm sobre vós domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, esse será servo, e aquele que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus dá uma direção para aqueles discípulos. Jesus dá uma direção: seja servo. É um lugar de bênção para nós.
É um lugar que o Senhor tem para mim e para você. Ser cristão é ser servo, a todo momento, a todo instante. É você saber que você, como Cristo, você não veio para ser servido, mas para servir, para fazer a obra, para estender a mão, para abençoar, para orar para aquelas pessoas que estão perto da sua casa, para fazer e testemunhar através da tua vida, o que Jesus está fazendo dentro de você. Jesus nos separou, irmãos, nós não somos mais os mesmos. A palavra de Deus nos diz que aquele que nasceu em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida e na sua. E eu começo a ter uma visão nova, eu começo a ter umas palavras novas, eu começo a ter uma direção nova, eu começo a olhar diferente. Eu preciso influenciar, eu não posso ser influenciado. Eu preciso saber que aquilo que Jesus prometeu para mim está reservado no céu. Talvez eu não vou me assentar ao lado direito nem ao lado esquerdo de Jesus, mas eu vou estar lá. Eu vou estar juntinho com você, igreja. Você vai estar juntinho comigo lá. Nós vamos adorar a Deus. Vai ser um período de adoração, um período maravilhoso, com o qual nós estaremos ali juntos, contemplando a glória do Senhor. Mas eu tenho que passar no vestibular da terra. Eu tenho que passar por aqui. Eu não posso olhar só para a glória, eu preciso olhar para a cruz de Cristo. A cruz que muda a minha vida. A cruz que vai me usar. Foi ela, através dela, que nós estamos aqui nessa noite. Você não está sozinho. Você não está largado a qualquer. Há um Cristo que está com você nessa noite. Amém.